Oi, pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu dar algumas dicas das nossas unidades, referentes às unidades 5 a 8, da disciplina de economia. Lembrando que eu fiz a webconferência e deixei lá um vídeo gravado para vocês com um pouco mais extenso, porque aqui eu tenho uma limitação de tempo, tá bom? Só destacando alguns pontos importantes para vocês estudarem. A unidade 5, a gente começa a entrar efetivamente em macroeconomia. A partir daí, o que é macroeconomia, né? O estudo das grandes variáveis econômicas e as metas que o governo tem que ter com relação a essas atividades, ou seja, o governo tem que promover crescimento econômico, estabilidade de preços, melhorar a distribuição de renda e aumentar o nível de emprego. Né, o que a gente chama de pleno emprego. Para isso, o governo tem o que a gente chama de instrumentos, que são as políticas macroeconômicas. E aí a gente tem a política monetária, que é a atuação do governo na área dos juros, do crédito, a política fiscal, que é a atuação na área da arrecadação tributária nos gastos públicos, a cambial, que é na atuação do mercado de câmbio e no comércio internacional, e a de rendas, que é na atuação da definição de salários, preços e salários, né? Salários e reajustes de categorias e tal. Isso é basicamente o que a gente trabalha na unidade 5. A unidade 6 a gente entra efetivamente com a economia monetária, que é um dos instrumentos, né? Política monetária é um dos instrumentos de política monetária. Falando de moeda, moeda não é só aquela moeda que a gente tem em circulação, é um meio de pagamento, então a gente considera depósitos à vista no banco como meio circulante, como moeda com liquidez imediata, tá? Então, vocês têm, dentro de economia monetária ou de política monetária, a gente tem destacado as funções da moeda, quer dizer, a moeda tem uma função de, antes de mais nada, de ser intermediário de troca, ou seja, para facilitar as trocas. Ela precisa ter reserva de valor, ela precisa te garantir algum valor, né, durante um tempo, e ela tem que ser unidade de conta, ou seja, ela tem que ser referência, um padrão de referência de valor. Eu sei que o objeto custa 2 unidades monetárias, o outro objeto custa 1, então eu sei que um é o dobro do outro. É isso que a moeda faz, ela consegue me dar essa referência de valor, essa unidade de conta. Entendendo que essa moeda, hoje, né, essa moeda física, ela precisa ter algumas qualidades, durabilidade, divisibilidade, né, não pode ser, a gente não pode usar como material, né, para moeda algo que seja descartável, algo que não tenha durabilidade, nem que não seja divisível, né. O mercado monetário ele tem oferta de moeda, assim como tem demanda. Demanda de moeda é a nossa necessidade de adquirir, de ter moeda. Para que a gente precisa de moeda? Para comprar mais, comprar bens e serviços. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente compra, mais moeda a gente vai ter necessidade. Lembrando que moeda como meio de pagamento, né? Mas a oferta monetária ela é controlada pelo governo, né? Não só a emissão de papel moeda, como o governo tem alguns instrumentos de controlar isso. Um depósito compulsório, a taxa de juros, os títulos de dívida pública, o governo consegue controlar, aumentando ou reduzindo a quantidade de moeda em circulação, para fazer com que haja um equilíbrio. Se você tiver um desequilíbrio nesse mercado monetário, a gente vai ter o que a gente chama de inflação, que é o que a gente trabalha na unidade 7. A inflação nada mais é do que o aumento persistente generalizado dos indicadores de preços. Então, eu tenho um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de moeda. Eu tenho mais moeda ofertada do que a demanda, então as mercadorias começam a encarecer e a moeda perde o valor. Eu tenho alguns tipos de inflação, que é uma coisa mais clássica, né? Inflação de demanda, quando tem um aumento de demanda sem ter produtos, sem ter oferta. A inflação de custos ou de oferta, quando você tem um aumento da oferta, um aumento dos custos de produção, e a partir daí há um repasse ao preço final da mercadoria. Isso depende também muito de como, né, da forma que esse mercado está estruturado. Quanto mais monopólio, mais fácil para o empresário de fazer esse repasse, né, ao preço final da mercadoria. E a inflação inicial, que é aquela inflação que vem de tempos atrás, e conforme você vai reajustando, ela vai se tornando pertinente, né, mais para frente. Gente, entendendo que essa parte de moeda e controle de moeda e controle, né, regras de inflação, de metas de inflação,
Você tem hoje autoridades monetárias, Conselho Monetário Nacional, Banco Central e tal, que são responsáveis por isso. Então, não é o governo como um todo, você tem uma área específica do governo que trabalha com essa questão da moeda. As causas da inflação, geralmente, elas acontecem quando a capacidade de produção do país está no limite, e aí qualquer aumento de capacidade, ele provoca, né, um repasse, um aumento do preço. Quando a população tem uma memória inflacionária, então, assim, aquela coisa, nossa, está faltando aquilo ali, então eu vou lá e comprar e vou estocar. Quanto mais você fizer isso pela sua própria memória inflacionária, mais você vai provocar um aumento de preços, né? Então, mais você está alimentando esse processo de inflação. As contas públicas que não fecham, então o governo precisa, de alguma maneira, se refinanciar, e isso pode causar um processo inflacionário. E uma coisa que é bem pertinente aqui no Brasil, essa ideia de estruturas fundamentais na nossa economia estarem na mão de um ou poucos grupos empresariais, o que faz com que haja uma rapidez muito grande de transferência de preço ao preço final do consumidor. Esse preço ele é feito, essa transferência é feita muito rápida, uma vez que o empresário não tem competição, então como ele não tem competição, ele não se intimida, e se o produto dele for essencial e não tiver concorrente próximo, ele vai fazer isso com toda a transparência, né? Por isso você muitas vezes precisa que o governo faça esse controle com as agências reguladoras e tal, em situações que são mais importantes. Para quê? Para você não gerar inflação. E por que a inflação é muito ruim? Primeiro que ela mexe na nossa capacidade de poupança, a gente gasta tudo, não consegue guardar, e é importante que o país tenha uma capacidade de poupar. Ela mexe nas nossas expectativas, né? A gente diminui as expectativas, nossa, esse país está piorando e tal, não sei o quê, e com isso eu diminuo o investimento, diminuo o crescimento e diminuo a perspectiva de longo prazo do país, né? A unidade 8, ela fecha o nosso conteúdo falando a empresa inserida no mercado, né? Aquela pergunta clássica que eu sempre escuto: para que eu preciso estudar economia? Porque, na verdade, a gente está inserido dentro do processo econômico. A empresa ela vai respingar na empresa qualquer atitude de protecionismo, que é uma política comercial do governo, uma política cambial, né? Os juros, mudanças tributárias, tudo isso vai impactar dentro a forma que o consumidor, a redução de poupança, a forma que o consumidor vai ter a sua renda restringida, tudo isso vai impactar no mercado, né, da minha empresa, e a minha produção é calculada, a produção da minha empresa é calculada, faz parte do PIB, e a empresa faz parte desse conjunto, né? Ela é uma dentro de um universo, mas ela faz parte desse conjunto e ela é afetada por esses agregados macroeconômicos, né? Gente, qualquer dúvida vocês podem me acionar pela central de mensagem, respondo assim que for possível, e eu desejo para vocês bons estudos e podem me acionar, volto a dizer, caso haja necessidade, tá bom? Obrigada.